Sinais de que o fundo do bear market está cada vez mais próximo. Na semana passada a gente teve uma conversa aqui no canal, na quinta-feira, onde eu mostrei para vocês alguns indícios que apontavam que o fim do bear market estava próximo de acontecer. De lá para cá a gente teve alguns acontecimentos dentro do mercado que deixam esses indícios ainda mais fortes. É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Se você gostar do conteúdo, já sabe o que você precisa fazer. Deixar o dedo no like, se inscrever no canal, caso você não seja um inscrito, compartilhar esse vídeo com os amigos e também me seguir lá no meu Instagram, brunocosta.019, o arroba tá na tela e o link tá aqui na descrição do vídeo para você encontrar o meu perfil com maior facilidade. Bora lá falar do mercado em si e do que aconteceu nessa semana que nos dá cada vez mais indícios de um final de ciclo de baixa dentro do mercado. Bom, nessa semana que a gente passou, a gente teve aqui dados de inflação nos Estados Unidos sendo divulgados e depois que esses dados de inflação foram divulgados, a gente teve esse movimento aqui acontecendo no Bitcoin. Um movimento um pouco mais forte de ânimo e de compra dentro do mercado em si e até aquele extremo medo que a gente tinha no mercado acabou diminuindo bastante quando a gente olha para indicadores como de sentimento, que eu mostrei até para vocês no dia de ontem aqui no YouTube. Bom, entendendo isso aqui, guarde essa informação sobre a questão da inflação que a gente vai utilizar ela para a conclusão desse vídeo e para demonstrar para vocês os sinais cada vez mais claros de que o fundo do bear market está chegando. Vamos conversar um pouco aqui sobre como se forma um bull market e um bear market. Para isso, a gente vai vir aqui para o gráfico semanal do Bitcoin para poder demonstrar algumas coisas aqui para vocês. Essas setas que vocês estão vendo aqui no gráfico em si, né, são setas que a gente vai poder estar utilizando aqui para fazer algumas demonstrações para vocês. Mas antes, vamos lá conversar aqui sobre como se formou esse último bull market aqui que a gente vivenciou dentro do mercado de cripto. Para você que não entende, galera, o bull market, ele é meio que uma narrativa, né? Ele é formado por uma narrativa por parte dos grandes players, por parte de pessoas que têm o controle do mercado, o controle das notícias em si, onde a gente constrói narrativa de ideias e acontecimentos que vão rolar dentro do mercado financeiro, que tendem a fazer o preço dos ativos se valorizar. E essas narrativas, elas são vendidas para atrair players de varejo que vão comprar ativos, esperando que um grande movimento de alta venha acontecer para eles multiplicar o dinheiro deles, dando liquidez para o mercado poder subir e, posteriormente, no final do ciclo de alta, os grandes players fazer sua realização de lucro. E como que se vende essa ideia? Eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu no último ciclo de alta que a gente venciou, que foi do final do ano de 2022, novembro em diante, até outubro do ano de 2025. Bom, aqui nesse período aqui em que a gente estava, mais ou menos aqui por volta de agosto, setembro de 2022, a gente teve a inflação dos Estados Unidos encontrando o seu pico. E quando isso aqui veio a acontecer, a gente começou a ter debates de que possivelmente em breve a gente começaria a ter corte de juros nos Estados Unidos e que esses cortes de juros poderiam desencadear um grande ciclo de alta dentro do mercado financeiro novamente, porque corte de juros é positivo para os mercados e faz o preço dos ativos vir a subir. E reparem que quando essa narrativa ela começou a acontecer mais ou menos dentro desse período, pouco tempo depois o fundo do mercado ele foi encontrado e a gente começou um novo movimento de alta. Porém, quando esse novo movimento de alta começou, a única narrativa que a gente tinha verdadeiramente dentro do mercado era a expectativa para o corte de juros poder acontecer. Porém, o corte de juros, como vocês podem ver, ele só foi acontecer nesse período aqui. Vocês estão vendo essa vela amarela? É onde aconteceu o primeiro corte de juros nos Estados Unidos. Durante todo esse período aqui que a gente passou, foi um período onde foi se vendendo a narrativa de que o corte de juros iria acontecer em breve, que isso ia desencadear um grande movimento de alta dentro dos mercados e que quem não estivesse posicionado antes do corte de juros acontecer ia deixar de ganhar dinheiro. E de pouco em pouco essa narrativa é vendida, os players de varejo vão entrando, vão entendendo um pouco mais sobre os eventos que tem para poder acontecer, vê que ele tem uma oportunidade de ganhar dinheiro e vão comprando. E aí o mercado vai subindo de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. E durante o decorrer desse tempo, outras narrativas podem ir surgindo, como por exemplo foi o caso dentro do mercado de cripto, quando a gente chegou mais ou menos nessa época aqui, que foi meados do ano de 2023, mais ou menos dentro desse período aqui, ó, meados do ano de 2023, a gente começou a ter a narrativa dos ETFs de Bitcoin dentro do mercado de cripto, que agora os institucionais iam poder se posicionar no jogo, iam poder
comprar Bitcoin e que isso traria um grande movimento de alta junto do corte da taxa de juros nos Estados Unidos. E esse papo dentro do mercado de cripto, ele começou aqui mais ou menos por volta desse período aqui em que a gente estava. Vocês podem ver que quando começou o preço do Bitcoin teve um outro movimento de alta, depois um movimento corretivo, mas enfim, foi uma outra ideia que começou a se vender em relação a ciclo de alta de que poderia vir a acontecer. E aí a gente teve um evento acontecendo que hoje em dia a gente olha, a gente entende que muito provavelmente aquele evento foi um evento teste de manipulação dentro do mercado em si, em outubro do ano de 2023, exatamente quando começou aqui a primeira pernada de alta do mercado financeiro. E qual foi esse evento? Aqui no mês de outubro de 2023, a gente teve uma grande página de notícia do mercado de cripto divulgando falsamente que os ETFs de Bitcoin tinham sido aprovados. E assim que essa notícia falsa saiu no Twitter, os mercados dispararam. Tudo subiu com muita intensidade, tudo subiu com muita força, fez um grande movimento de alta. Minutos depois foi divulgado que aquela notícia era uma notícia falsa, que não era uma notícia verdadeira, e toda aquela alta que a gente teve foi devolvida em questão de minutos também. Porém, naquele momento em específico, os players do mercado de varejo, que estavam aqui dentro ainda, mas não tinham colocado o seu dinheiro no jogo, ou não tinham colocado muito de seu dinheiro no jogo, entenderam que a narrativa que estava sendo vendida de que ETFs de Bitcoin poderiam fazer preço dentro do mercado e fazer tudo subir, as pessoas poderiam ganhar muito dinheiro se elas estivessem posicionadas dentro do mercado, tinham a oportunidade de colocar agora mais dinheiro em jogo, porque o ETF do Bitcoin que estava sendo vendido, a ideia que já tinha sido aprovado, não tinha oficialmente sido aprovado. O mercado tinha devolvido o movimento de alta, mas em breve, muito provavelmente, era questão de tempo que aquele ETF viesse ser aprovado e que aquele movimento de alta que a gente viu acontecendo por minutos no mês de outubro de 2023 viesse a ser um grande movimento de alta consistente. Resultado, o pessoal começou a comprar Bitcoin e cripto muito forte. A gente teve uma primeira grande pernada de alta dentro do mercado acontecendo aqui com base em narrativas, com base em notícias de que a gente teria grandes movimentos dentro do mercado, etc., por conta de ETF, por conta de corte de juros. E aí a gente teve realmente a aprovação do ETF acontecendo mais ou menos nesse período aqui, né? Foi esse período aqui, janeiro de 2024, o ETF ele foi aprovado e deu outra pernada de alta acontecendo dentro do mercado, onde o Bitcoin rompeu o seu topo histórico antes mesmo do halving acontecer, coisa que não tinha rolado anteriormente e etc. E aí depois disso aqui, a gente começou a ter a narrativa do corte de juros ficando cada vez mais intensa dentro do mercado e ganhando muita força nesse período aqui, onde ele realmente veio a acontecer, e junto disso aqui também a gente teve a narrativa de que Donald Trump iria fazer os mercados financeiros explodir caso ele fosse eleito. E dentro desse período aqui, a narrativa de corte de juros começou a ganhar mais intensidade, não só mais intensidade como ele realmente veio acontecer, e a probabilidade do Trump vencer a eleição foi ficando cada vez mais forte. E os mercados começaram a precificar aquilo. Se o corte de juros acontecer e o Trump for eleito, isso aqui vai ser uma bomba e vai fazer o mercado financeiro explodir. Quem tiver posicionado vai conseguir ganhar muito dinheiro. Essa narrativa era a narrativa que era vendida, era a ideia que era vendida, e os players de varejo se posicionando cada vez mais, esperando esses acontecimentos de fato rolar para ganhar mais dinheiro. Afinal, esses players de varejo que já estavam dentro do mercado viram diversas outras narrativas que foram vendidas acontecendo, fazendo o mercado subir, todo mundo ganhando muito dinheiro, e os players de varejo que não estavam dentro do mercado, que não viram, que não pegaram esses movimentos de alta acontecendo, mas dentro do mercado em si, ouviram das coisas que aconteceram antes deles entrar, entenderam também que eles tinham a possibilidade de aproveitar desses movimentos que iriam vir a acontecer, como o corte de juros, Trump eleito, para surfar grandes movimentos de alta, e acreditavam nessa narrativa em si. E aí chegavam dentro do mercado, executavam movimentos de compra e etc. para tentar capturar um grande movimento de alta. Porém, assim que o Trump ele foi eleito e ele assumiu a presidência dos Estados Unidos, a gente veio a ter um primeiro grande movimento corretivo no começo do ano de 2025. E esse movimento corretivo aconteceu, embora a gente esteja olhando para o Bitcoin, ele tenha sido fraco. Para altcoins, que é onde a grande parte do varejo posiciona o seu dinheiro, esse movimento ele foi muito intenso e matou muitos players dentro do mercado. Essa é a realidade, porque aqui a gente teve altcoins caindo
40%, 50%, 60%, 70%, 80% dentro desse período. E muitas pessoas do varejo que entraram acreditando nas narrativas que foram vendidas anteriormente tiveram aqui uma grande perca de capital, nunca mais conseguiram se recuperar. E aí, o que acontece que faz com que o bear market ele seja provocado dentro do mercado em si? Acontece que o varejo ele começa a ficar descrente dos movimentos de alta. Ele deixa de acreditar que as coisas vão verdadeiramente acontecer, ele começa a desconfiar, ele começa a ficar com medo, ele começa a ter receio, ele deixa de acreditar nas narrativas que são construídas para fazer com que eles coloquem dinheiro e execute movimento de alta dentro do mercado em si. Resultado, ou eles começam a tirar dinheiro, ou então eles começam a ficar dentro do mercado ainda, mas sem posicionar mais capital. E aí, quando isso acontece, as notícias positivas que rolam dentro do mercado, elas não fazem mais preço. Pelo contrário, elas parecem que nem sequer estão acontecendo mais. Mas aí, qualquer notícia negativa que vem a acontecer, ela derruba os preços dentro do mercado em si, independente do quão mínimo seja essa notícia negativa. Alguns exemplos que eu posso dar aqui para vocês. Vocês estão vendo essa seta aqui e essa seta aqui? Sabe o que essas duas setas elas estão marcando? Corte de juros nos Estados Unidos. Sim, reparem aqui, quando a gente teve aqui corte de juros nos Estados Unidos, a gente estava próximo do topo histórico do Bitcoin e o preço, ao invés de subir, como subiu aqui e subiu aqui, ele fez um movimento corretivo. E aqui, depois de ter feito um grande movimento corretivo, teve outro corte de juros nos Estados Unidos e o preço do Bitcoin fez o quê? Caiu mais uma vez dentro do mercado. Ou seja, as notícias que antes eram notícias positivas e faziam o preço subir, fazendo FOMO no player do varejo em si, fazendo com que ele coloque capital dentro do mercado financeiro e façam que os preços subam, pararam de surtir efeito. E qualquer notícia boa que saía não interferia mais. Porém, qualquer notícia ruim que viesse a acontecer, mesmo que ela fosse mínima, fazia com que o preço caísse. Um exemplo de notícia negativa, sendo mínimo e completamente racional, que fez o preço cair recentemente, foi a venda de 32 bitcoins do Michael Saylor, o movimento, o grande estrago que fez dentro do mercado de cripto. E aí, a gente tende a ficar dentro desse tipo de movimento acontecendo no mercado, até que praticamente todos esses players de varejo tenham sido limpados do mercado em si, para que eles não atrapalhem mais o desenvolvimento do mercado. É por isso que dentro do mercado financeiro, não só dentro do mercado de cripto, a gente sempre precisa do movimento de capitulação cíclica, onde os últimos players de varejo que estão em dúvida, que estão com medo, que podem atrapalhar o movimento do próximo bull market, são eliminados do mercado, são limpos do mercado, para que a gente possa ter próximos anos de alta vindo a acontecer. Então, quando a gente tem esse tipo de cenário acontecendo, onde sai notícia boa, mas o preço cai, sai notícia boa, mas o preço cai, e qualquer notícia ruim que seja, mesmo que seja mínima, o preço despenca, a gente tem ele presente dentro do mercado até que o final do bear market ele venha a acontecer. Porque quando todos esses players são limpos do mercado financeiro, a gente abre espaço para viver um grande movimento de alta. A gente pode até voltar aqui para poder usar aqui como exemplo, esse período aqui, né? A gente teve aqui esse último bull market aqui acontecendo dentro do mercado de cripto, onde a gente teve aqui várias narrativas acontecendo, impressão de dinheiro por parte do Fed, a gente teve aqui a questão dos games NFTs que ia deixar todo mundo milionário e etc, e as meme coins iam fazer os players de varejo tudo ficar rico, e eles acreditavam em todos esses tipos de notícias, narrativa que vinham a acontecer, mas quando chegou no ponto em si, que eles só perdiam dinheiro, mesmo com tudo de bom acontecendo dentro do mercado, eles começam a cair na realidade, daí eles param de acreditar nas notícias positivas e toda notícia negativa que vem a acontecer derruba preço. Até que o último desses players em si, ele é eliminado do mercado e possibilita que a gente volte para o novo mercado de alta, com novos players de varejo chegando dentro do mercado de cripto, acreditando nas próximas narrativas que vão ser construídas, posicionando seu capital sem ninguém para poder trabalhar e ficar derrubando o preço, porque os players de varejo que já entenderam que não vão ganhar dinheiro e vão ficar atrapalhando o mercado, já foram todos limpos durante o bear market. Pois bem, pulando agora para o atual momento de mercado aqui, em que a gente está. A gente pôde presenciar aqui, ultimamente, aqui, diversos movimentos de baixa acontecendo, muitas coisas negativas rolando, inclusive essa venda recente 38 de bitcoins do Saylor que derrubou o preço do mercado.
Porém, recentemente a gente pôde presenciar uma mudança de dinâmica em relação a notícias dentro do mercado de cripto. Como assim, Bruno? Uma mudança de dinâmica em relação às notícias. Vocês se lembram que alguns dias atrás a gente teve sendo anunciada uma venda de 200 milhões de dólares de bitcoins por parte do Michael Saylor? Qual foi o impacto que isso trouxe para o mercado? Nenhum. Pelo contrário, uma notícia negativa que anteriormente, dias atrás, tinha feito o Bitcoin derreter mais de 20%, não causou nenhum tipo de impacto. Pelo contrário, no dia que isso foi divulgado, o preço do Bitcoin subiu. Posterior a isso, 2 dias depois, a gente teve o Trump ameaçando voltar o conflito com o Irã, que impactou os outros mercados ao redor do mundo, fez com que eles corrigissem, fez com que o petróleo subisse, mas cripto, zero impacto. Nem realização de prejuízo a gente teve nesse dia, nesse momento em que isso aconteceu. Ou seja, a gente teve dentro do mercado 2 notícias acontecendo, que são notícias negativas que normalmente derrubariam o mercado, causando pânico no player de varejo, mas que nada rolou quando elas foram divulgadas. E aí a gente teve, nesses últimos dias, essa notícia aqui sendo divulgada do CPI dos Estados Unidos vindo abaixo do esperado. O que aconteceu? O preço subiu, o mercado ele ficou eufórico com essa notícia, que não é, galera, uma notícia tão relevante, tá? Sendo bem sincero com vocês, o CPI dos Estados Unidos vir abaixo do esperado, bacana, bacana, mas não é uma notícia relevante, não é uma notícia tão importante assim para deixar os players animados, como deixou. Se a gente pegasse para ver, e essa notícia aconteceu algumas semanas atrás, ela provavelmente teria impacto zero no movimento dos mercados em si. Por quê? Porque os players de varejo que antes estavam posicionados aqui, já não estavam mais acreditando nesse tipo de notícia, nesse tipo de narrativa, nem nada do tipo. Porém, agora, uma notícia boba como essa trouxe um impacto positivo para o mercado, enquanto notícias negativas não trouxeram quedas. Isso mostra que os players de varejo que derrubam o preço do Bitcoin, que atrapalham o ciclo de alta, estão praticamente eliminados do mercado em si. O mercado está praticamente limpo desses players e agora está quase que praticamente sobrando dentro do mercado as pessoas que vão ganhar muito dinheiro quando o bull market chegar, ou então as pessoas novas que estão adentrando dentro do mercado e que vão comprar as próximas narrativas que vão ser construídas para o próximo bull market vir a acontecer dentro de cripto. Provavelmente vai ter ligação com corte de juros ou qualquer outra coisa que o mainstream do mercado venha a inventar para fazer os preços subir. Então, esse tipo de acontecimento é um tipo de acontecimento que apenas quem já viveu o mercado, já viveu outros ciclos, entende como bull market, bear market funciona, entende como o player de varejo joga esse jogo, consegue identificar como sinal de que o fundo do mercado ele está cada vez mais próximo, assim como foi lá no ano de 2022. Eu acredito ainda, como eu já falei para vocês, que a gente vai ter o fundo do Bitcoin sendo formado, sendo encontrado abaixo dos 57 mil dólares por unidade. E quando isso vier a acontecer, para mim vai ser o último fundo, o fatality do mercado de cripto. Vai ser eliminado quando o Bitcoin buscar abaixo de 57 mil dólares por unidade. Os últimos players que estão resistindo ao mercado, tentando capturar o próximo bull market. Esses players vão ser os últimos a ser eliminados pelos grandes players em si, em uma capitulação cíclica e uma última limpeza para possibilitar a volta do movimento de alta. Então, muito provavelmente, quando a gente vê o Bitcoin caindo abaixo dos 57 mil dólares por unidade, vai ser a última queda que a gente vai ver acontecendo dentro do ciclo para colocar fim no bear market e a gente poder iniciar um novo ciclo de alta. E eu acredito, tá, galera, que isso vai acontecer no decorrer dos próximos 80 dias, provavelmente, dentro do mercado. Estamos aí, agosto, setembro, outubro. Dentro de um desses meses, esse movimento ele deve acontecer. A hora da gente se posicionar dentro do mercado, comprar os nossos ativos, dar o all-in em cripto para capturar um longo ciclo de alta pela frente, poder ganhar muito dinheiro, ela está chegando. E você precisa ficar preparado para isso, pois os sinais eles estão cada vez mais claros. Então, comece a se concentrar, comece a observar o mercado todos os dias, a olhar para os dados on-chain todos os dias, porque está chegando a hora do all-in. Está chegando a hora de montar a sua carteira para capturar um grande movimento de alta com o próximo bull market. Se você
não sabe quais ativos você deve comprar quando esse próximo bull market vier a acontecer para que você ganhe muito dinheiro lá dentro da comunidade cripto. Não só vou dizer os ativos que eu estou comprando, mas quantos por cento do meu capital eu vou estar alocando em cada um dos ativos que eu vou comprar e qual o preço eu vou comprar cada um desses ativos. E se você quiser copiar a minha carteira, não só a minha carteira, mas o preço de entrada e o percentual de alocação em cada um dos ativos para obter um grande resultado quando o próximo bull market vier a rolar, recomendo que você se torne assinante da comunidade cripto, porque lá dentro você vai conseguir copiar todos os meus investimentos dentro do mercado, seja de curto ou seja eles de longo prazo, o momento que eu comprar, o momento em que eu vender. O dinheiro que eu ganhar em percentual é também o dinheiro que você vai estar ganhando. E qual é o preço para fazer parte da comunidade cripto? R$ 2.997. Porém, para você realizar a sua assinatura hoje, eu vou te dar um desconto de R$ 2.997 por R$ 1.797. Se você quiser um desconto ainda melhor, eu consigo para você com pagamento através de criptomoedas. Aí, para isso, você clica no segundo link na descrição do vídeo, entre em contato com o meu time de suporte, informa que você quer assinar a comunidade por cripto, eles vão te passar o preço, vão te passar as informações de pagamento e você realiza a sua assinatura. Se você quiser assinar por Pix ou cartão de crédito, 1797, usando o primeiro link que está na descrição do vídeo. Não perca tempo, galera. O fundo do bear market, ele está chegando. Os sinais estão para todos os lados. A gente deve ter uma última queda e a hora do all-in dentro do mercado acontecendo. Se você não quiser ficar de fora, não quiser comprar atrasado, quiser comprar o fundo e ganhar muito dinheiro quando o próximo ciclo de alta vier a acontecer, você já sabe muito bem o que você precisa fazer. Torne-se assinante da comunidade cripto. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima.